Um muro. 155 quilômetros de uma parede de concreto. 155 quilômetros de vergonha, destruição, repressão e morte. Gente, nós estamos em Berlim e hoje nós vamos contar um dos momentos da história que é muito triste, mas ao mesmo tempo muito importante vocês lembrarem, nós todos lembrarmos, que é a história triste do Muro de Berlim, ou Muro da Vergonha, como ficou conhecido. Então nós vamos começar nossa jornada aqui na estação de Nordbahnhof, se for esse o sotaque, né? Mas é algo parecido, Nordbahnhof, que é uma das estações que um dos momentos da história ficou conhecido e você vai saber por quê. Vem comigo que a história é super interessante. Depois de 2 anos de desencontros políticos entre a União Soviética e os outros países da Força Aliada da Segunda Guerra Mundial, o governo da Alemanha Oriental e a União Soviética resolveram erguer o Muro de Berlim para evitar a fuga da população para a Alemanha Ocidental. Durante quase 3 décadas, a capital alemã ficou dividida entre o lado oriental, governado pela União Soviética, e o lado ocidental, governado pelos países aliados, a França, o Reino Unido e os Estados Unidos da América. Caminhando ao lado desse muro, tocando nesse muro, eu fico só imaginando a cabeça das pessoas que viviam aqui no lado oriental, olharem para esse muro, olharem para esse pedaço de concreto e imaginarem que isto era a diferença entre a repressão aqui do oriental e a liberdade aqui do ocidental. O muro não dividiu apenas Berlim, ele dividiu vidas, separou famílias, chocou o mundo com tamanha atrocidade que deixou marcas profundas. Algumas seções permanecem intactas no mesmo local onde foram erguidas. Outras mostram claramente as marcas do desespero e a tentativa de derrubar o muro. Visitamos o Memorial do Muro de Berlim, que fica na Bernaustrasse, em frente a uma das torres de vigia. Mesmo vendo todas essas fotos, fica difícil imaginar o que as pessoas realmente passaram. Alguns conseguiram enganar o muro, como foi o caso de Margaret Haubein, que escapou por um dos túneis de fuga. Outros não tiveram a mesma sorte e morreram tentando, como foi o caso de Infred Frauenberg, ao sobrevoar o muro num balão caseiro. Eu estou exatamente entre os 2 muros, porque tinha um muro, a faixa da morte e outra faixa da morte, onde ficava antigamente. Esse prédio aqui atrás, onde vocês podem ver, ficava encostado em um dos muros. Triste. O muro passou por várias operações de reforço até o formato final, com um muro no lado ocidental e outro muro no lado oriental. Entre os 2 muros ficavam as torres de vigia, numa zona conhecida como a Faixa da Morte. O absurdo era tão grande da vontade de construir esse muro que passaram por cima de tudo, derrubaram uma igreja e aqui onde eu estou era um cemitério. Mais de 1000 túmulos foram removidos para que eles pudessem desenvolver a Faixa da Morte. Em frente ao memorial na Bernaustrasse fica uma das áreas mais conservadas do muro. Aqui também fica o memorial a 140 vítimas fatais, como Ida Zickermann, a enfermeira que foi a primeira pessoa a morrer vítima do muro, ao saltar da janela do 3º andar do seu edifício. Adultos, jovens e até crianças perderam a vida durante os 28 anos deste capítulo triste da história. Você se lembra da estação Nordbahnhof do início dessa matéria? Pois é. Hoje ela é muito diferente de como era em 1842, no ano em que entrou em operação. Ou em 1875, quando foi remodelada. Ou mesmo quando esteve em ruínas depois de um severo bombardeio durante a Segunda Guerra Mundial. Com a construção do Muro de Berlim, em 1961, a estação deixou de funcionar, pois pertencia a Berlim do Leste. Durante aquela época, os trens paravam apenas nas estações de Berlim do Oeste. Ao atravessar a estação, os passageiros apenas viam o desolamento e o abandono, e por isso ficou conhecida como Estação Fantasma. Todas as entradas permaneceram fechadas até o dia 1º de setembro de 1990. Hoje, a estação também funciona como um museu e é muito comum ver uma imagem como esta, grupos de turistas acompanhados de um guia. Gente, então nós pegamos o metrô na Nordbahnhof
E agora vamos até uma outra estação que eu prefiro não falar o nome, porque a minha pronúncia vai ser ridícula, o nome é enorme também. E vamos visitar uma outra parte que tem muito a ver com a história do Muro de Berlim e que hoje é um lugar maravilhoso e imperdível para você visitar, para você que vem a Berlim. 30 minutos de metrô e descemos para apreciar um espetáculo que dura cerca de 2 semanas por ano. No caminho, vamos vendo os primeiros sinais de que estamos chegando ao nosso destino. Gente, depois de sair da estação, nós caminhamos mais ou menos 7 minutos e chegamos nesse espetáculo maravilhoso que é a Alameda das Cerejeiras em Berlim. Olhe para isso. Para celebrar a queda do Muro de Berlim e a reunificação da Alemanha, a TV japonesa Asahi fez uma campanha para que os japoneses pudessem doar dinheiro e doou à Alemanha 10 mil mudas de cerejeira. 1.000 foram plantadas aqui onde estou, na antiga faixa da morte. Hoje, Kerstblüten Allee, ou em português, Alameda das Cerejeiras em Flor. Nós vimos hoje a cara feia e os horrores da divisão de Berlim em um dos momentos mais marcantes da Guerra Fria. Mas eu prefiro terminar essa matéria aqui, com este presente dos japoneses, nos mostrando que a união sempre dá melhores frutos. Nesse caso, flores.